Eu sei que assim como eu, você também está aterrorizado com tudo isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Uma situação muito delicada e que exige uma certa atenção, não só de nós pais, educadores, mas de toda a sociedade. Por trás disso tudo temos adolescentes com conflitos, lutas, dificuldades, adolescentes que estão cada vez mais ansiosos, depressivos, cometendo suicídio e até mesmo cometendo atrocidades com seus próprios colegas. Nós estamos iniciando hoje uma série para irmos mais a fundo sobre isso, para discutirmos e conversarmos mais sobre como agir e como ajudar esses adolescentes. Eu sou a doutora Raquel Alencar, eu sou especialista em neurociência do desenvolvimento humano e eu te convido a estar comigo nessa série e nos ajudar na divulgação para que mais pessoas possam ouvir sobre isso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância da presença dos pais na educação dos filhos. Está circulando pelas redes sociais uma carta, que ninguém sabe a real veracidade dessa carta, mas dizem que é a carta de um detento que foi condenado à morte, um jovem, e ele pede então para escrever uma carta para sua mãe como seu último desejo. Nessa carta ele expressa ali a falta da presença real da mãe, em ajudá-lo a entender o que era certo e o que era errado, a discipliná-lo. E o final da carta ele escreve: por favor, leia essa carta e passe para outras mães, para outros pais, para que eles não cometam o erro que você cometeu. É muito forte. Eu não li a carta porque, como eu disse, várias redes já estão divulgando essa carta. Se você quiser só procurar, você consegue encontrar. Mas educar não é fácil. Educar exige esforço, exige paciência e exige muito amor. Nós já sabemos, temos vários estudos que falam sobre a importância do afeto, da presença real dos pais no desenvolvimento cerebral da criança. Quando a criança ela é gerada, ela nasce, ela tem que receber muito amor e muita atenção. Mas muitas vezes nós falhamos quando essas crianças começam a crescer. Nós passamos a acreditar que quando já atinge uma certa idade, já não depende tanto da gente, então já pode andar com as próprias pernas. Mas isso não é verdade. A verdade é que a adolescência exige e muito também da nossa atenção. Eles não têm ainda o seu cérebro totalmente desenvolvido. Na verdade, essa maturação cerebral vai acontecer lá por volta dos 24 anos. Então, até lá, é ainda um adolescente. E muitos pais, sem saber lidar com essa fase, acabam negligenciando e não participando efetivamente e afetivamente da vida desse ser humano, desse adolescente. Eles também estão passando por situações delicadas, eles estão passando por conflitos, dúvidas, questionamentos. E nós que somos os adultos, nós que somos os pais, precisamos estar ao lado deles. Muitas vezes nós perdemos a paciência. Sabe por quê? Porque pra gente chega a ser até ridículo às vezes algumas coisas que eles falam pra nós. Mas nós precisamos respirar fundo e entender que eles ainda estão em processo de desenvolvimento. No fundo, o que eles querem é uma orientação de como agir e o que fazer. É importante também dizer para vocês que nessa fase o adolescente ele é mais impulsivo. Então não é que às vezes ele está agindo de uma forma desrespeitosa com você. É porque na vida do adolescente, devido aos hormônios, devido a essa fase de desenvolvimento cerebral, é tudo muito intenso. E ele se expressa de forma intensa. Mais uma vez eu repito, você é o adulto da história. Então cabe a você respirar fundo e trazer ao seu filho a essa consciência, explicar para ele que nem tudo se resolve assim, que ele precisa respirar, se acalmar e explicar de uma forma mais clara para você, para que você possa ajudá-lo. Sabe, pais, é uma fase muito delicada, mas é uma fase que precisa muito de você. Eu costumo dizer nas minhas palestras que não é questão de quantidade de tempo que você vai passar com o seu filho, mas sim a qualidade desse tempo.
Eu entendo que no mundo que nós vivemos hoje, isso exige muito de nós, exige tempo, porque nós temos que trabalhar muitas vezes o dia inteiro, muitas vezes chegamos cansados em casa e tudo que nós queremos é o quê? Tomar um banho e deitar. Mas nós temos uma responsabilidade, tem alguém que precisa de você. Então, se você tem 10 minutos, que sejam os melhores 10 minutos do dia do seu filho. Ele precisa de afeto, ele precisa de atenção. E o nosso erro muitas vezes é que nós terceirizamos essa educação e é uma responsabilidade nossa. Muitas vezes nós passamos essa responsabilidade de educar os nossos filhos, de orientar os nossos filhos, sabe para quem? Não é só para a escola que nós passamos, mas nós passamos para o youtuber tal, para o blogueiro tal, para o influencer tal, ou para o MC tal, ou para, sei lá, a cantora tal. E se muitas vezes você for olhar, talvez, a vida dessas pessoas, são pessoas que não é aquilo que você quer que seu filho se torne, que não é aquilo que você deseja para o seu filho, mas nós permitimos isso. E pais, eles vão procurar, de alguma forma, eles vão atrás de alguém que possa orientá-los e ajudá-los nesses conflitos. E se você não está presente para ajudá-los, eles vão procurar em lugares que não são tão legais. Eles vão procurar orientações de pessoas ou de redes sociais por aí, que vão passar tudo de uma forma deturpada, totalmente diferente daquilo que é o ideal para eles, para que eles possam ter um desenvolvimento saudável e equilibrado. Então acompanhe o crescimento do seu filho. Nas minhas palestras me dói quando eu vejo muitas vezes pais que chegam até mim, muitos chorando e dizem, se você me perguntar um momento marcante na infância ou na adolescência do meu filho em que eu passei com ele, eu não vou saber te falar. E o tempo não volta. Ele não volta. Ele simplesmente vai para frente. E não tem como reparar isso, não tem como voltar à infância e à adolescência do seu filho. Então aproveite esse momento para ir ter com ele, para conversar com ele, participar dos momentos dele, conversar mais com seu filho, sem julgar, sem criticar, apenas ouvir, orientar. Mas também é importante você se mostrar pai e mãe. Pai e mãe não é aquele que passa a mão na cabeça o tempo todo, não. Pai e mãe é aquele que dá amor, dá afeto, dá carinho, mas diz o seguinte, olha, se você errar tem consequências. E muitas vezes não são agradáveis. Nossas escolhas, todas elas trazem consequências. E você precisa, como pai, como mãe, orientar o seu filho sobre isso. Mostrar para ele que muitas vezes as escolhas que estamos fazendo não são corretas. Dizer para ele que mesmo que ele erre, porque ele vai errar, ele está aprendendo. Mesmo que ele erre, você está ali para ajudá-lo a recomeçar, para ajudá-lo a seguir. Ele precisa ter esse apoio em você. Ele precisa ter essa pessoa de referência. E essa referência precisa ser você, pai, e precisa ser você, mãe. Precisa ser você, familiar. Caso seja um adolescente que não tenha, infelizmente, a presença dos pais, mas então que seja você a pessoa que é responsável por ele, que seja você essa pessoa de referência para ele. Essa pessoa que é o porto seguro, que é a pessoa que ele pode chegar e mostrar quem ele é, mostrar as suas lutas e dificuldades sem julgamentos. Sabe, dói quando nós vemos vídeos, como eu vi agora há pouco, de uma jovem no TikTok falando que às vezes ela está cansada e ela é julgada de forma errada pela mãe ou pelo pai, que às vezes usa rótulos negativos, mas na verdade o que essa adolescente está sentindo muitas vezes é um cansaço ou uma tristeza. Então procure ser mais presente do seu filho, procure estar mais perto dele. E eu tenho certeza que isso fará toda a diferença na vida dele. E eu tenho certeza que isso ajudará muito ele a passar por essa fase que é tão delicada e tão difícil de passar. Lembre-se, você já foi adolescente. Sabe os conflitos que você tinha? Os questionamentos que você tinha? Pois bem, são os mesmos que ele tem. Só que podemos dizer que hoje, para ele, é mais difícil. Porque é tudo tão intenso, é tanta informação que eles recebem, então fica tudo muito mais difícil. Então está na hora de ajudarmos eles. Eu quero terminar
lendo aqui uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu achei fantástica. Ela diz o seguinte: os filhos são como as águias. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Mas em cada voo, em cada sonho e em cada vida, permanecerá para sempre a marca dos ensinamentos recebidos. Deixe uma marca positiva no seu filho. Eu tenho certeza que fará toda a diferença.